Olá, caros ouvintes da TV Três Fronteiras, caros telespectadores. Estamos aqui mais uma vez reunidos no programa A Hora da Verdade. Peço licença para entrar no seu lar. Eu sou o presbítero Renato, da Igreja Evangélica Nova Vida. E mais uma vez eu gostaria de compartilhar com você um pouco da palavra do Senhor. Estava meditando em casa e o Senhor me deu uma palavra que está no livro de Marcos, no capítulo 2. A partir do versículo 1, que diz assim: Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e ouviu-se dizer que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Então foram ter com ele uns conduzindo um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado exatamente no ponto correspondente ao local onde ele se encontrava. E fazendo um buraco nele, no teto, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, estão perdoados os teus pecados. Amados, nós vivemos num momento em que, infelizmente, o capitalismo domina as nossas vidas, a correria do dia a dia, os projetos, os trabalhos, os sonhos. E muitas vezes nós nos ocupamos de manhã, à tarde, à noite, e temos pouco tempo para nos reunirmos em grupos de amigos como fazíamos antigamente. Raramente você consegue enxergar hoje pelas ruas da cidade, também em muitos casos até mesmo pela violência, raramente você consegue encontrar aquilo que se via anteriormente, pessoas sentadas fora de casa, em seus banquinhos, cadeiras, batendo papo, discutindo sobre a vida, sobre a política, sobre a família. Raramente nós encontramos pessoas hoje nas ruas, até mesmo para pedir uma informação. As pessoas estão trancadas dentro de casa, as pessoas praticamente se relacionam somente através das redes sociais, e aquilo que se chama rede social está transformando as pessoas em pessoas antissociais, pessoas que não mais compartilham do olhar no olho, do falar próximo um ao outro. E aqui estamos falando de uma passagem bíblica, onde no versículo 5 eu fiz questão de grifar na minha Bíblia, do capítulo 2 de Marcos, que conta uma história interessante onde 4 pessoas carregavam um paralítico. 4 amigos resolveram levar um amigo paralítico até Jesus, porque a fama de Jesus já havia corrido por toda a cidade. Agora estava Jesus dentro de casa em Cafarnaum, e a Bíblia diz que não se havia lugar nem junto à porta, porque a casa estava cheia tanto dentro como do lado de fora. E aqueles homens, sem saber dessa situação, ao ouvirem falar de Jesus, resolveram então conduzir o amigo que era paralítico até a presença de Jesus, pois sabiam que se Jesus orasse por aquele homem, falasse, tocasse nele, ele poderia andar assim como seus amigos. Ao levarem o paralítico até Jesus, perceberam que a situação era realmente difícil. Era praticamente impossível chegar até Jesus diante daquela multidão que estava à porta e até mesmo fora da casa, e principalmente conduzindo um leito, uma cama. A Bíblia diz que eles levavam o paralítico sobre a cama, com sua cama. Então esses homens perceberam que não era possível passar pela porta, não era possível chegar até Jesus, até mesmo para dizer: Jesus, venha cá fora um pouco conosco, venha orar pelo nosso amigo. Não era possível nem mesmo chegar até Jesus. Então aqueles homens, eles traçaram um plano, uma estratégia. Resolveram, com uma corda, subir até o telhado, levar aquele paralítico com essa mesma corda até o telhado. A Bíblia diz que eles descobriram o telhado, ou seja, tiraram as telhas do lugar e desceram aquele leito até onde Jesus estava. Agora fique imaginando, Jesus ali dentro daquela casa pregando, curando, falando do amor de Deus, falando das coisas futuras, falando do reino dos céus, e de repente se nota que o telhado começa a se abrir
Imagine agora todo mundo olhando para o alto e vendo o telhado se abrir sem entender o que estava acontecendo, e de repente começa a descer um homem pelo telhado, conduzido por cordas até onde Jesus estava. Aquele paralítico nada falou com Jesus, nada pediu a Jesus, mas no versículo 5 está bem frisado que Jesus, vendo a fé deles, curou aquele paralítico. A fé de quem Jesus observou naquele momento? Amados, Jesus observou a fé dos 4 amigos que não mediram esforços para trazer um amigo até a presença de Jesus. Eles não acharam como chegar a ter Jesus diretamente, mas eles criaram estratégias, eles criaram um modo de trazer o amigo até Jesus, dispostos a não saírem dali sem que o amigo fosse curado pelo Senhor. Eu comecei falando de amizade, algo que está muito escasso nos dias de hoje. Como é difícil você ter amigos nos dias de hoje. Às vezes nós até somos amigos das pessoas, mas quando nós precisamos de um amigo, olhamos para um lado, olhamos para o outro e não encontramos. Quando nós precisamos dividir um problema com alguém, olhamos para um lado e para o outro e não encontramos com quem dividir. Quando estamos, às vezes, num momento financeiro difícil, olhamos para um lado e para o outro e não achamos com quem dividir os nossos problemas. As pessoas não querem saber dos seus problemas. As pessoas não querem saber da sua vida. As pessoas só querem se reunir em momentos de alegria, em momentos de festa, em momentos de churrasco. As pessoas só querem se reunir quando é para se alegrar. Mas a Bíblia nos diz: alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Mas quando nós passamos por momentos difíceis, quem é que vem chorar conosco? Muitas vezes nós desaparecemos do meio social por estar enfrentando o problema e nem mesmo um telefonema recebemos para saber o porquê você sumiu, por onde você anda, o que está acontecendo com você. Infelizmente, quando as pessoas estão enfermas, passando por dificuldades, a sua casa fica vazia. E o que se cultiva nesses dias atuais, o único sentimento que existe entre amigos não é mais o amor, a parceria, mas é simplesmente o remorso. Porque os amigos só aparecem no dia do velório. É comum quando alguém acaba de falecer e você vai a um velório e você reencontra amigos que não vê há tanto tempo, e esses amigos também reencontram aquele que está ali agora falecido, que também não via há muito tempo. Nós vivemos num individualismo, de maneira que ninguém quer saber mais um do outro, ninguém quer saber do problema do outro, cada um se preocupa com o seu próprio umbigo, cada um se preocupa com a sua vitória, em crescer, em alcançar grandes coisas. O capitalismo nos faz escravos do trabalho, escravos dos sonhos, dos projetos, e nós colocamos isso como prioridade e nos esquecemos das pessoas, da família, e nós não temos mais amigos, como também não somos mais amigos. Jesus curou um paralítico através da fé dos amigos dele. Eu gostaria de perguntar para você hoje nesse problema: que amigo você tem sido? Será que assim como esses 4 amigos que se inconformaram com a dificuldade vivida pelo amigo, eles tomaram o leito dele nas costas e foram conduzindo, buscando uma solução? Você tem sido esse amigo que está indo atrás de uma solução para o seu amigo? Ou você tem se tornado esse amigo que é amigo talvez nas redes sociais, onde você abre ali uma rede social e está escrito: fulano quer ser seu amigo. E você aceita a amizade com fulano, mas amanhã passa por ele nas ruas e ele nem mesmo te cumprimenta, ou nem mesmo sabem que você é. Então as pessoas às vezes até contam, se vangloriam em dizer: eu tenho 5.000 amigos na rede social. Mas será que na hora do problema, da dificuldade financeira, de saúde, familiar, quantos amigos você tem? Com quantas pessoas você pode contar se você estivesse em cima de uma cama como aquele paralítico?
Mas essa pergunta, ela tem duas vias. E quantas pessoas também podem contar com você ou podem contar comigo quando se encontram numa situação difícil? Porque nós queremos muito ter amigos, mas pouco queremos ser amigos de alguém. Porque ter alguém que nos socorra é o que nós mais queremos, mas poucas vezes estamos dispostos a ouvir alguém, a fazer algo por alguém, a buscar alguém, a correr atrás de alguém em quem nós não estamos encontrando mais. Muitas vezes ouvimos dizer que alguém está com depressão, que alguém está passando por um momento difícil, e nós até lamentamos. Mas nem mesmo uma visita somos capazes de fazer. Porque o nosso dia a dia não nos deixa tempo para nada. As nossas prioridades são outras. E por isso nós não conseguimos mais viver amizades verdadeiras e sinceras como tínhamos outrora. Vivemos um tempo de individualismo, onde nós não queremos viver em grupo, em conjunto, achamos que é melhor cada um na sua casa, cada um no seu lugar. E deixa eu dizer uma coisa para você. Amizade, assim como casamento, como namoro, é relacionamento. E relacionamento só existe quando as pessoas estão juntas, quando elas convivem umas com as outras. Mas quando você começa a conviver com alguém, você começa a perceber que esta pessoa é cheia de defeitos e coisas que muitas vezes te desagradam. Mas esta pessoa também começa a perceber que você também é cheio de defeitos e cheio de coisas que também desagrada a outras pessoas. Por isso que a única forma de um relacionamento dar certo, seja ele namoro, casamento, amizade, é o amor. Só o amor pode unir pessoas. Só o amor faz com que nós não vejamos os defeitos dos outros. Quantas vezes nós comentamos com alguns colegas, companheiros, a respeito de, às vezes, um casal e falamos, poxa, como é que essa mulher aguenta esse homem? Como é que esse homem aguenta essa mulher chata que fala tanto? Nós conseguimos ver o defeito que a pessoa parece não ver. Mas não é que ela não veja, é que quando nós amamos, nós colocamos os defeitos em segundo plano e passamos a olhar mais para as qualidades das pessoas. Os fariseus criticavam Jesus, porque muitas vezes Jesus se sentava à mesa com pecadores, com cobradores de impostos, Jesus estava perto de prostitutas, de pessoas consideradas impuras, imundas pela sociedade, pessoas que eram desprezadas pelos seus defeitos. E Jesus era criticado por isso. Mas eu quero dizer algo para você. O que fazia diferença na vida de Jesus é porque Jesus é Deus e Deus é o próprio amor. E Jesus, por amar o pecador, ele não consegue ver defeitos nele. Quando trouxeram até Jesus uma mulher para ser apedrejada, o que Jesus diz a esse povo? Atire a primeira pedra quem não tiver nenhum pecado. Então Jesus mostra para aquela mulher que ele conhece as falhas, que ela é uma adúltera, sim, que ela errou, mas que Jesus não está olhando para ela com os olhares de acusador, mas com olhares de amor. E quando nós olhamos para as pessoas com amor, nós podemos ver que por mais defeitos que ela tenha, como nós também temos, ela também tem qualidades. E as pessoas não querem mais ter amizade. As pessoas querem viver no seu mundinho fechado, dentro de um quarto, dentro de casa, e se relacionar no máximo através da internet. Onde as pessoas colocam no Facebook ou em tantos lugares uma foto com um sorriso no perfil, mas está em depressão, está chorando dentro de casa, mas não tem coragem de compartilhar, porque não tem com quem compartilhar. Então as pessoas vivem um fake, uma vida falsa, uma vida de falsas aventuras, casais que colocam fotos lindas, como sorrindo, família unida, família amada, e dentro de casa eles estão matando uns aos outros, mas não tem coragem de colocar isso publicamente, porque sabe que não tem amigos
para compartilhar essa dor? Quantos casais estão aí se destruindo e não encontram um casal amigo para que aconselhe, para que possa compartilhar experiências, dizer que já passou por isso, que venceu, mas infelizmente as pessoas se trancam na verdade e projetam nas redes sociais uma vida mentirosa, enganosa, porque não tem um amigo com quem dividir o seu problema. Quando eu falo de amizade, eu me lembro da minha infância, porque hoje que sou adulto eu vejo a dificuldade em ter amigos. Até mesmo na igreja, no mundo cristão, como é difícil nós termos amigos. Como é difícil nós termos com quem contar em todos os momentos da nossa vida. Como é difícil termos com quem dividir o nosso segredo, a nossa luta, sem saber que aquilo vai ficar ali nas quatro paredes e que não estará espalhado na cidade no dia de amanhã. E o interessante que sempre que eu falo ou lembro de amizade, eu consigo viajar no passado. Eu sou natural daqui de Nanuque. E eu pude viver ali no bairro 7 de Setembro, na minha infância, na rua Divinópolis. E nós tínhamos ali um grupo de mais ou menos 30 crianças. Nós fazíamos um inferno naquele bairro. E nós nos reuníamos, era aquela galera, aquele grupo, muitas pessoas juntas. Mas sempre tinham aqueles que são mais chegados, aqueles que são mais amigos. Isso não é errado. O próprio Jesus agiu assim, ele chamou 12. Mas quando Jesus ia se retirar para orar, para buscar um momento particular com Deus, ele chamava só os mais chegados. Só os 3 que ele mais amava, que ele mais se relacionava, que eram Pedro, Tiago e João. E é interessante que quando eu tinha a minha amizade ali de infância, havia algo que acontecia muito interessante. Nós jogávamos aquele futebol de várzea, que muitos chamam de pelada nos dias atuais. E durante aquele jogo de futebol, normalmente 2 times, onde escolhiam os mais habilidosos, formavam 2 times. Então eles tiravam ali um par ou ímpar e cada um daqueles 2 habilidosos ia escolhendo um de cada lado para ir para o seu time. E muitas vezes, às vezes o campo pequeno comportava no máximo 8 jogadores e estavam ali 12 ou 13 pessoas querendo jogar, 11, 10. Então eram escolhidos os primeiros 8, 4 para cada time. E aqueles 3 ou 4 ou 5 que sobravam ficavam esperando no time de fora para a próxima partida. E eu tinha um problema seríssimo porque eu era péssimo no futebol. Dos meus amigos eu estava ali entre os piores. Então, sabendo eu que quando tinha essa hora de tirar o time, com certeza eu ficaria no time de fora. Porque eu era ruim. O melhor time era tirado primeiro, os 2 melhores, e os outros que sobravam se encaixariam no próximo time. Só que eu tinha um amigo, e ainda tenho, que ele se chama Pablo e morava na mesma rua que eu, Pablo Kretli. E ele era bom de bola, ao contrário de mim, que estava entre os piores. Então, quando nós iríamos tirar o time, todo mundo queria vencer, porque o time vencedor jogava várias partidas, enquanto o perdedor tinha que sair e depois, pior, se misturar com os piores que estavam do lado de fora. Então, ninguém queria perder. Mas na hora de tirar o time, ele que era o melhor, ou um dos melhores, ele tirava o time normalmente junto com o outro, e na hora da escolha, o cara que escolhia primeiro escolhia o melhor daqueles que ficavam. E ele, que poderia escolher o outro melhor, sempre me escolhia. E ele sacrificava o time, muitas vezes, para me escolher, para não me deixar de fora. E o que isso tem a ver com a palavra de Deus? Eu estou falando de amizade. A amizade verdadeira é você se desgastar, é você muitas vezes ter prejuízos, é você muitas vezes abrir mão de um sucesso ou de algo que você espera, almeja, por amor a um amigo. E o meu amigo sacrificava o time para que eu estivesse no primeiro time. E na hora ele dizia, eu jogo por você. Quando a bola chegar em você, você não souber o que fazer, toca para mim, que eu resolvo. Por quê? O cara era bom de bola, eu era ruim. Mas o importante para ele é que eu estivesse ali, porque se nós éramos amigos, teríamos que estar juntos, mesmo que a qualidade do time caísse. E quando você olha para um time de futebol, é interessante que muitas vezes um se destaca mais que o outro. Mas se todos não estiverem em conjunto, em união, unidos, nada funciona. E a vida da mesma forma.
Nós não podemos descartar aqueles que consideramos inferiores, que não têm talvez a mesma habilidade que nós temos, mas assim como esses jovens, esses homens fizeram com um amigo que estava ali sobre o leito, quando nós não pudermos ter um amigo caminhando junto conosco, nós temos que carregá-lo, nem que seja nas costas. Jesus curou aquele paralítico pela fé dos seus amigos. Eu quero dizer a você isso. Eu passei por uma situação interessante. Eu estava correndo atrás de uma documentação e nós tínhamos que levar essa documentação até um certo lugar. Só que só poderiam ser atendidos os 10 primeiros da fila. E havia um amigo meu que ele chegou em tal lugar primeiro e ele guardou o lugar para a gente entregar esses documentos, que seriam só os 10 primeiros que entregariam. E ele era o terceiro. Então, ele teria lugar para esses 4 amigos que éramos nós, e depois ainda ficariam 3 vagas. E eu pedi ao meu cunhado, na época, que entregasse os documentos até onde ele estava. Meu cunhado errou o caminho, se perdeu. E quando chegou a vez desse meu amigo que estava na fila, Felipe, entregar os nossos documentos, ele deu a vez para o próximo que estava atrás dele. E foi dando a vez. Por último, ele estava já em sexto e só tinha vaga para os 4 documentos. E quando ele me ligou, eu disse a ele: vai, enfrenta a fila, coloca o seu documento, resolve sua situação e deixa que a gente resolve a nossa depois. Ele disse: não, se não é para todos nós resolvermos a nossa vida juntos, que sejamos todos prejudicados juntos. Detalhe que ele foi dando a vez e quando o documento chegou lá, ele já era o 16º. E pela lógica daquela coisa que estava acontecendo, nós estaríamos fora, porque seríamos 16º, 17º, até o 20º, visto que seriam só 10 documentos aceitos pelo aquele sistema de consulado. Mas, no último tempo, houve uma reviravolta e eles resolveram aceitar os documentos que nós entregamos. E eu acredito, piamente, que assim como esses homens que levaram aquele paralítico, conduziram ele pelo telhado, Jesus olhou para a fé daqueles homens e abençoou o paralítico através da fé deles. Eu acredito que assim também foi comigo, que nós fomos abençoados com aqueles documentos entregues atrasados, porque houve a fé de um jovem que disse que se fosse preciso, ele perderia a sua vez para não ser abençoado sozinho, sem os seus amigos. Quando nós temos fé, quando nós amamos, quando fazemos algo por amor, ainda que aquela pessoa amanhã não reconheça, seja um mal agradecido contigo, Deus reconhece. Antes de me casar, a minha esposa tem uma amiga que ela ama muito. E a minha esposa estava desempregada, perdeu o emprego um período e recebeu a sua rescisão, pagou suas contas e ficou com mais ou menos R$1.000 na conta. Uma amiga dela iria se casar e gostou de um vestido e não tinha dinheiro para pagar aquele vestido. A minha esposa sacou todo o dinheiro, na época ela era somente a minha namorada ainda, noiva. Ela sacou aquele dinheiro que ela tinha e ela deu para a amiga e disse: paga o seu vestido e seja feliz no seu casamento. E eu disse a ela: você deu todo o dinheiro que tinha? Ela disse: sim. Deus sabe que eu dei com amor. E aquilo eu fiquei pensando, como pode uma pessoa que só tinha aquele dinheiro, que havia perdido o emprego, deu tudo que tinha a uma amiga para que ela pudesse ser feliz no dia do seu casamento. Mas o tempo se passou e alguns anos depois nós também fomos nos casar. E na semana do nosso casamento nós tínhamos somente um guarda-roupa e uma cama. Mas Deus viu a fé da minha esposa através daquele ato de amor. E faltando poucos dias para o nosso casamento, começaram a chegar as coisas e chegaram todas as coisas: televisão, geladeira, fogão, micro-ondas, tudo, talheres, tudo chegou. As pessoas começaram a entregar as coisas à minha casa e algumas coisas eu nem sei até hoje quem foi que deu. Mas eu sei que Deus honrou aquele ato de amor que a minha esposa teve pela sua amiga. Então eu quero te dizer algo aqui neste programa, nesse dia. Muitas vezes você fez algo por alguém que nem reconhece. E às vezes você até fica falando: puxa, fulano, eu fui tão amigo. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus nunca se esquece daquilo que você faz. Deus vê tudo.
Deus sonda o seu coração. Deus vê qual é a intenção do seu coração. E se a sua intenção é ajudar por amor, ainda que esta pessoa nem reconheça, Deus irá reconhecer e no momento certo Ele há de te exaltar. Eu tenho certeza, a Bíblia não fala, mas que esses 4 amigos que fizeram todo esse esforço de levar um amigo paralítico até Jesus, subir um telhado com este homem, descobrir o telhado e colocá-lo diante de Jesus, eles foram muito mais abençoados do que aquele homem que voltou a andar. Eu quero dizer para você neste programa, seja amigo, seja parceiro, esteja junto, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins. Não espere que o seu amigo esteja sendo velado em algum lugar para que você apareça, mas seja amigo enquanto ele está vivo. E eu quero te dizer algo. A você que talvez tem sentido dificuldade em encontrar amigos, eu quero te dizer que essa dificuldade está em todos nós. Está difícil achar pessoas dispostas a dividir o nosso fardo. Mas eu quero te apresentar alguém hoje que se chama Jesus Cristo, o seu Salvador, que além de Pai, além de Deus, além de advogado, Ele quer ser também o seu amigo. Deus quer ser seu amigo. Ele quer estar ao teu lado. O problema é que as pessoas olham Deus como um ser que está lá no céu, a quem não posso tocar, não posso ver. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando Jesus foi embora, quando Ele foi assunto ao céu, Ele disse que não nos deixaria só, mas que enviaria até nós o Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então eu quero te dizer algo. Quando você estiver na sua casa, passando por um momento difícil, achando muitas vezes que está sozinho, eu quero te dizer algo que talvez você não se deu conta. Você jamais estará sozinho. Jesus disse que não nos deixaria só, que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, ou seja, até a volta de Jesus. Nós temos o próprio Deus, o próprio Cristo aqui conosco, através da pessoa do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que até mesmo quando nós não conseguimos orar, quando nós não temos palavras, que o Espírito Santo intercede por nós, intercede a Deus por nós, com gemidos inexprimíveis. Existem muitas pessoas achando que tem vários intercessores, mas deixa eu te dizer uma coisa, o seu intercessor é o Espírito Santo que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele está contigo, você não está só. Então, quer um conselho? Se relacione com Ele. Fale com Ele, Espírito Santo, estou passando um momento assim de angústia, me ajude. Espírito Santo, estou desempregado, me ilumine, me oriente, onde eu devo ir buscar emprego, o que eu devo fazer. Fale com Ele, se relacione com Ele, abra o seu coração com Ele. Olha, Espírito Santo, eu não quero mais viver essa vida sozinho, eu preciso de alguém para dividir a vida comigo. Fale com Ele o que você está sentindo e deixa Ele ser seu amigo, te ajudar, te abraçar e cuidar das suas emoções. Eu quero orar por você agora, você que está em casa, que talvez está se sentindo sozinho, que talvez está sempre cercado de pessoas no clube, na praia, mas quando chega em casa você sente que não tem nenhum amigo. Eu quero te dizer e quero orar por você, para que você tenha intimidade com o amigo verdadeiro, o Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos aí na sua casa, eu vou orar por você. Deus maravilhoso e eterno, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é santo. Eu quero te agradecer, Pai, neste programa mais uma vez, por nos fazer lembrar que nós temos um amigo incondicional. Um amigo que não está conosco somente quando fazemos um churrasco, um aniversário, uma festa, mas que está conosco em todo o tempo, na hora da alegria, da tristeza. Ele sempre está conosco. Pai, eu quero dizer que o Senhor possa visitar esse lar, que o Senhor possa visitar essa pessoa que tem se sentido sozinha, essa pessoa que está passando por momentos de aflição e não sabe com quem dividir. Esta pessoa que muitas vezes não tem nem palavras para orar ao Senhor, que não tem prática de oração. Eu quero pedir ao Espírito Santo que visite essa pessoa, que faça morada na casa dela, na vida dela,
e que a ensine, que a abrace e que esteja com ela, que conforte esse que está sofrendo, que console, assim como a Bíblia diz que o Senhor é o Consolador. Eu quero profetizar, Senhor, amizades sinceras, e que o Senhor coloque ao nosso lado, ao lado daqueles que estão vendo este programa, amigos verdadeiros, amigos em Cristo. É o que nós te pedimos neste programa, em nome de Jesus. Caros amados, obrigado pela sua audiência. Eu gostaria de encerrar te fazendo um convite a você que não congregue em nenhuma igreja evangélica a estar conosco ali na Igreja Evangélica Nova Vida. Ficamos ali na Avenida Alves de Brito, número 112, próximo a Beto do Guincho, um pouco antes ali daquela a estação de apoio da São Geraldo. Quero te convidar a nos visitar. Temos cultos às quarta-feira, às 19h30, sexta-feira, 19h30, grande culto da família no dia de domingo, às 19h30, e também no mesmo domingo pela manhã, às 9 da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical, onde nós aprendemos um pouco mais sobre esse Deus maravilhoso. Te agradeço pela audiência, te convido a assistir esse programa, a divulgar esse programa, e que Deus vos abençoe.